Olá, meus amores. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem na medida do possível. Vamos a mais uma aula de geografia. Preparados para nossa aula? Nós estamos no módulo 4. Isso. Quarto bimestre. Estamos viajando pelo continente africano. Isso, estamos aí na África, continente maravilhoso, né? Com muita riqueza, muita informação, muita cultura, muito tudo. Peço a vocês que vão para o cantinho de vocês para que a gente possa começar a nossa aula, tá bom? Para que a gente possa começar a falar sobre o continente. Peguem o livro, é muito importante. Pegue o lápis, o marca-texto, o caderno, se você quiser fazer alguma anotação, que também é muito importante, né? Se você acha importante fazer suas anotações. Vamos lá, preparados? Ótimo, meus amores, muito bom. Peço a vocês que acompanhem aí pelo livro para a gente ir olhando os mapas, olhando as imagens que tem no livro que se referem ao que a gente está falando, tá bom? Isso é muito bom que você tenha aí o livro aberto. Estamos no módulo 4. Já estão no cantinho de vocês? Ah, que ótimo! Isso é muito bom, porque o nosso cantinho é importante para que a gente possa ter aquela tranquilidade para poder ler, ouvir a videoaula, realizar um exercício, um trabalho, não é verdade? Então, vamos lá. Nós vamos falar nessa aula sobre o clima, né, e as formações vegetais do continente africano, tá? Então, nós vamos começar aí a falar sobre a região central do continente africano, tá bom? Na região central do continente africano, nós vamos ter as florestas tropical e equatorial, certo? Nessa região na região central, onde tem a presença das florestas equatorial e tropical, nós vamos ter a predominância do clima equatorial, certo? Essa formação predominante de vegetação é uma vegetação densa, né? Altamente diversificada, certo? Com a predominância de uma vegetação de grande porte, né? A vegetação que ocupa a área central do continente africano, né? Aí, no domínio do clima equatorial, né? Esse tipo de vegetação se assemelha muito com um tipo de vegetação que nós temos no Brasil, que está presente, que é existente na floresta amazônica brasileira, certo? Essa vegetação que nós vamos encontrar lá na região central do continente africano é a mesma, bem parecida, de característica bem parecida com a que nós encontramos na nossa floresta amazônica aqui no Brasil, certo? Essa exuberância aí essa vegetação exuberante, não é? Úmida, né? De área úmida, nós estamos falando da floresta do Congo. Isso, a floresta do Congo, né? A floresta que está aí, a nossa no Brasil é a floresta amazônica, que se assemelha muito com essa vegetação exuberante, de vegetação de grande porte, bem diversificada, não é?
é a floresta do Congo, lá na África, que ocupa a região central do continente africano, certo? Outra formação vegetal que nós vamos encontrar, que faz parte, não é? Do quadro natural do continente africano, é a savana, certo? E a savana, ela está presente no clima tropical, certo? Ela é presente na porção de clima tropical, ela circunda então aí a região de floresta, né? Da floresta tropical é a floresta equatorial aí no território do continente africano, não é? É uma vegetação, não é? Que está presente na área de um clima tropical, não é? E essa vegetação, ela se assemelha também a uma formação vegetal que nós temos no Brasil, que é o cerrado brasileiro. Então, nessa formação vegetal lá do continente africano, nós vamos ter aí, são gramíneas, árvores esparsas, né? Bem esparsas, nós vamos ter muitos campos, é um clima de verão úmido, né? E seco no inverno. Essas são as características do clima tropical, né? Lá na região do continente africano que nós estamos falando, né? Essas duas estações do ano apresentam temperaturas relativamente bem elevadas, né? Tem uma fauna totalmente característica, né? Com mamíferos, né? Com a presença de mamíferos de grande porte, né? Como o elefante, a zebra, a girafa, o gnus e leões, né? Essa é a presença, é a composição da savana lá no continente africano, certo? Aí nós vamos ter também a presença da formação vegetal, que é a estepe, né? A estepe, ela está presente na região norte e sul do continente africano, né? Ela fica bem próxima à savana, né? Bem próxima à savana. É uma vegetação de clima semiárido, né? É uma vegetação que se adapta, né? A períodos de seca, né? De longos períodos de seca durante o ano. São áreas, uma área, né? A formação vegetal estepe está em uma área de clima mais seco, certo? Que vai aproximando aí da área do grande deserto do Saara que tem no continente africano. Se você acompanhar aí no seu livro, você vai verificar o posicionamento dessas formações vegetais e desses climas, né? Desses tipos climáticos que nós estamos falando aqui, tá? Por que eu não quero mostrar o livro? Porque a gente pode ter algum problema de bloquear, não é? De novo o nosso canal, e aí dá problema para nós, né? Problema no YouTube. Então é melhor a gente evitar. Vocês acompanhem aí a imagem, né? Pra gente não ter de novo as nossas aulas travadas, né? Bloqueadas. Acompanha aí com o seu livro, tá bom? Aí nós temos outra formação vegetal que é o deserto, né? O deserto ele está bem próximo, né, às longas faixas litorâneas no sul, né, e no norte do continente africano, né, são largas faixas litorâneas, né, que aí vai ter o deserto da Namíbia, né, e nós vamos ter também
o deserto de Saara, né? O deserto do Saara, né? Então, nós vamos, que é o maior deserto do mundo, é o deserto do Saara, que está no continente africano. E o que a gente pode colocar aí para poder caracterizar a formação vegetal dessa faixa, né? Desse território no continente africano. É um clima extremamente seco, que é o clima do deserto, não é? Com poucas precipitações, ou seja, ocorre muito raramente, né, um período chuvoso, e quando ocorre essas precipitações, quando ocorre chuvas, são de curta duração, períodos bem curtos que ocorrem aí, né? E quando acontece esses períodos chuvosos no deserto, provavelmente vai ocorrer algumas destruições, né? Vai acontecer aguaceiros que ocasionam inundações, né? Que acabam prejudicando muitas vezes, não é? Essa região. Então, o que a gente pode falar mais sobre a vegetação, né? Que é uma vegetação de deserto, né? É uma vegetação que tem dificuldade aí de obter água, né? De reter também, né? Uma dificuldade de reter líquido, né? Por essa razão, é uma vegetação que tem raízes muito profundas, né? As folhas são em formato de espinhos, não é? E muita profundidade para poder ter a capacidade de sugar a água, né? De alcançar as águas que são represadas no subterrâneo ali daquela região, né? Outras informações interessantes a falar sobre o clima e a vegetação no deserto, tanto no deserto da Namíbia quanto no deserto do Saara, nós podemos falar que essa vegetação ela também é de curta duração, né? E quando acontece dessa vegetação crescer e florescer, ela já libera sementes, e porque ela dura também um período de tempo muito curto. Então, essas sementes que elas já liberam ficam ali pelo solo, esperando o próximo período de chuva, para que ela possa germinar, né, florescer e deixar no solo outra porção de sementes, né? Então, esse é o ciclo, né, que ocorre na região do deserto, né, que é uma região que acompanha aí a faixa litorânea do continente africano, né? Que esse ciclo acontece dessa forma, né? Que a vegetação é uma vegetação totalmente característica e adaptada a esse clima, né? Totalmente seco, e que apresenta um período de chuva, né? De precipitações bem curto e raramente, né? E quando acontece, são de aguaceiros torrenciais, não é? Que é coisa rápida e que faz toda a diferença, né, no quadro do deserto, daquela paisagem, aonde rapidamente a vegetação, as sementes que estão no solo vão germinar, florescer, vão morrer, vão deixar suas sementes e vão findar o seu ciclo com muita rapidez, né?
Agora, outra formação vegetal que nós temos, não é? Respeitando então e acompanhando características climáticas do continente africano, nós vamos ter a vegetação mediterrânea, certo? Que é uma formação vegetal adaptada ao clima de Mediterrâneo, né? A um clima de Mediterrâneo, que tem a característica de verões quentes e secos, né? E os invernos são frescos e chuvosos, certo? Apresenta pouca umidade, é uma região que apresenta um clima que oferece pouca umidade, não é? Durante as estações de muito calor, e as plantas, né, as formações vegetais mediterrâneas, elas são características, né, próxima à vegetação de estepe que nós falamos lá no início, né, que tem que está bem próxima ao deserto, né, a estepe está bem perto aí, bem próxima, né, do deserto e da savana. Então, nós vamos ter aqui a vegetação mediterrânea, são plantas adaptadas a período de aridez, não é? Períodos intermediários. Não é um clima muito seco, mas também não é um clima muito úmido, né? Apresenta uma certa aridez, né? Na atmosfera aí desse clima, certo? Essa vegetação, ela apresenta uma estratégia, né, de armazenar água para evitar a perda, né? Então, a vegetação de estepe, ela é uma vegetação que tem a sua própria estratégia, né, de armazenar a água para que ela possa permanecer durante as estações do ano, que são bem diferenciadas, aí aonde nós vamos ter, não é, o verão, né, quente e seco, e o inverno fresco e chuvoso, certo? Então, no continente africano, nós vamos encontrar as formações vegetais tropical e equatorial, as florestas, né, tropical e equatorial. Nós vamos encontrar savanas, nós vamos encontrar estepes, desertos e vegetação mediterrânea. Então, nós temos também no continente africano, né, essa diversidade aí de formações vegetais que vão acompanhando, não é? Vão se desenvolvendo conforme as possibilidades climáticas, não é? Vão se desenvolvendo conforme as possibilidades climáticas que elas vão encontrando, elas vão se adaptando, não é verdade? Às formações climáticas aí, né? A equatorial, a tropical, a semiárido, desértico, né? Mediterrâneo, né? E altas montanhas aí na sua formação, certo? Eu peço a vocês que leiam no livro de vocês, módulo 4. Nós estamos falando sobre o clima e as formações vegetais do continente africano. Peço a vocês que façam aí uma lida, façam as marcações para facilitar para a gente ir aprendendo e conhecendo um pouco mais, tá bom? No mais, eu desejo um abraço fofinho e um beijo carinhoso. E até a próxima aula. Tchau!